Pelotas pouco conhecida, ainda não muito explorada, mas que chamou a atenção do pesquisador e livreiro Adão Monquelá. Monquelá, um apaixonado pela história pelotense, lança a sua mais nova obra, Pelotas dos Excluídos. Monquelá, seja bem-vindo ao nosso quadro Entrevista da Semana. Então, queria que tu nos falasse um pouquinho de onde surgiu esse teu interesse em pesquisar esse lado obscuro, esse lado escondido da cidade de Pelotas e estudar esses personagens que na época eram considerados marginalizados. Bem, eu venho me interessando há muito tempo pela história da cidade e pela região de modo geral. E isso tem me proporcionado assim, uma série de questionamentos a respeito da história tradicional que se tinha até então. Os excluídos, na realidade, são personagens que não fizeram parte dessa história, eles não estão nominados, embora tenham feito e construído essa cidade. Tá? Os excluídos são escravos, são ex-escravos, são prostitutas, são jogadores, são colonos, são imigrantes. Enfim, é uma gama assim, de pessoas realmente que fizeram o cotidiano e proporcionaram tudo isso que a gente herdou. Tá? Esse livro vem carregado de histórias, né? Quais foram as tuas principais fontes para encontrar essas histórias e esses contos da cidade de Pelotas? As minhas fontes foram a Biblioteca Rio-Grandense, a Hemeroteca da Biblioteca Rio-Grandense e a nossa Hemeroteca da Biblioteca Pública Pelotense. Quer dizer, majoritariamente as fontes são da nossa biblioteca. E no decorrer desse trabalho, eu comecei a selecionar histórias que hoje estariam na página policial. Mas os jornais da época, eles não tinham essa proposta, nem esse setoriamento de notícia. A notícia da morte de um escravo por excesso de açoite, ela poderia estar acompanhada ou abaixo ou acima de um anúncio de propaganda de um produto recém-chegado de Paris, por exemplo, ou da França. A violência da Pelotas deste período era, eu te diria, muito maior do que a violência que se tem hoje. E até se compreende um pouco. Primeiro pelo ambiente das charqueadas, que era um ambiente de morte. Né? O segundo é por uma gama de pessoas que compuseram essa comunidade da época e que eram homens acostumados com a violência, né? Eram homens de campo, homens rudes, sempre armados. Conhecendo a história de Pelotas e vivendo na Pelotas dos dias atuais, que Pelotas tu preferes? A de amanhã. Não, eu te explico por quê. Há pouco, ouvindo 13 Horas, o meu amigo Cleiton fez uma referência a um grande cronista da cidade, que foi o Delgar Soares. E ele diz o seguinte: nós nos abandonamos. Então eu acho assim que nós precisamos, tentando acrescentar a isso, nós nos abandonamos, nós precisamos nos recuperarmos e transformarmos essa cidade numa cidade mais justa, em todos os sentidos, inclusive com menos violência e com mais justiça social, que é um dos fatores que leva à violência.